Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre dados do mercado imobiliário. Nosso convidado, Coriolano Lacerda, Head de Inteligência Imobiliária do DataZap. Coriolano, obrigado pela presença. Resumidamente, como é formado o DataZap e quais são os principais serviços que a empresa oferece? Obrigado pelo convite, mais uma vez, Barroso, em nome do Grupo OLX, queria agradecer a recepção. Bom, o DataZap ele é a fonte de inteligência do Grupo OLX. Então, hoje ele analisa, além de todos os volumes de dados que o Grupo OLX tem com os portais, então Zap Imóvel, Viva Real e a própria parte de mercado imobiliário do portal OLX, ele possui uma base de dados mais ampla com dados de lançamento, por exemplo, com origem na Joimóvel, como outra empresa do grupo, que monitora ativamente. Então, um produto lança, existe uma equipe de pesquisadores que vai a campo e consegue essas informações, e as grandes bases públicas, né? Bases do IBGE, como o Censo e a PNAD. Então, o DataZap ele trabalha cruzando todas essas análises, todos esses bancos de dados, e gerando análises para vários players do mercado imobiliário. Então, começa nas incorporadoras, então ajudando a procurar terreno, a formatar produto com estratégias de lançamento, com as imobiliárias, pensando nas estratégias de captação de imóvel, precificação e composição de portfólio, e também com o mercado financeiro, então tanto com os bancos, né, na esteira de crédito imobiliário, na esteira de home equity, então aqueles imóveis que são usados como garantia para concessão de crédito, e também empresas do varejo, que usam, né, as informações do mercado imobiliário como drives decisórios ali para os seus negócios. Legal, vamos falar com mais tranquilidade exatamente. Então, vamos lá, explicar. DataZap é um instituto, uma empresa que tem vários grupos dentro dessa DataZap que faz uma análise do mercado. Então, por exemplo, a OLX que você falou, tem a Viva Real, outros sites de oferta de imóvel que dão informação para cá. Ele pode servir para você vender o seu imóvel, para você comprar o seu imóvel, pode servir de base de pesquisa para um incorporador ou um construtor, como você falou. Exato. Então, por exemplo, me dá um exemplo, por exemplo, por que a ING Plus contrataria o DataZap para um lançamento de prédio? Vamos lá, porque ele teria mapeado na região a carência de imóvel, o excesso, como funcionaria, como é que seria essa inteligência, por exemplo, praticamente para uma construtora, de forma prática, por exemplo, decidir o que vai construir no próximo empreendimento. O que a gente analisa são características mercadológicas, então é um estudo de mercado. Então ele vai analisar, como você, né, trouxe, a ausência, né, de algum tipo de imóvel, então as pessoas estão demandando muito por uma determinada característica, por exemplo, 2 dormitórios de 90 metros. Ótimo. Então a gente encontra esse gap de oportunidade, né, essa lacuna de oportunidade para apoiar no desenvolvimento. Quanto essas pessoas estão dispostas a pagar? O preço que essas pessoas estão dispostas a pagar equivale ao custo que eu tenho para construir, a minha margem, como ela seria respondida, de onde essas pessoas vêm. Então, como a gente está usando os portais como fonte de informação, está sendo traqueado de onde você acessa, para onde você vai. Então a gente legal. Consegue sexo, masculino, feminino, de idade, profissão. Preferências, enfim, vários dados. Então, tudo isso vira insumo para o construtor, né, para o incorporador olhar e falar,
o nosso projeto faz sentido aqui ou vamos fazer algum pequeno ajuste. Bem mais assertivo, pô, excelente, excelente. E o custo disso, não precisa falar em valores, ele chega a ser insignificante, para uma incorporadora contratar, chega a ser insignificante perto da assertividade que ele vai ter no empreendimento, por exemplo, no VGV de 150, 180 milhões, é um valor assim relativamente, deve ser um valor pequeno e acessível para essas empresas, não é isso? Ele é hiper acessível, né? Hoje os principais clientes desse tipo de produto são incorporadoras pequenas e médias, né? Então, para dizer o quanto ele é acessível, então não é um valor excludente que tira pequenos incorporadores. E a ideia aqui é ele otimizar a verba de marketing. Então eu não preciso gastar tanto, captando tanto para converter, ter uma conversão pequena. Eu tenho um posicionamento mais assertivo e com isso economizo em marketing. Então, essa economia gerada dos gastos de marketing paga o estudo 10 vezes. Não, e a assertividade. Você vender rápido, você acertar o produto, isso não tem preço, vai. Entre aspas, você errou um produto, você... Às vezes, dor de cabeça gigante. Não, às vezes você pode até quebrar uma empresa. Se o produto for muito grande, a empresa for pequena, e você errar totalmente o produto, o preço, você acaba quebrando uma empresa. Né? Isso aí, pô, importantíssimo esse trabalho, muito bom. Qual base de informações e metodologia das pesquisas de estudos? Você já explicou, são as coisas. Quantos imóveis, mais ou menos, acho que não dá para precisar, você tem nessas plataformas que vocês utilizam para poder fazer essa pesquisa? No Zap, nos portais, né, Zap, Vivo e OLX, são 7 milhões de imóveis deduplicados, né? Porque é comum existir um mesmo imóvel em várias imobiliárias. Então, já deduplicando essa base, a gente está falando de 7 milhões. Leads, que é o interesse gerado, então a pessoa entrar num anúncio, preencher os dados e pedir para o corretor entrar em contato, são 50 milhões mês. Então, é um volume gigantesco. E aí a gente vai cruzando essas informações por característica. Aí, além disso, a gente tem a base da Geoimóvel, ela monitora os lançamentos. Tá. Então, vocês trabalham com as plataformas do grupo e também com essa Joy, também é a plataforma do grupo? A Geoimóvel também é uma empresa do grupo, mas ela é uma empresa de pesquisa, né? Então, tem um grupo de pesquisadores que vai a campo para identificar lançamentos. Então, anda aqui por Santos, vê um stand, entra no stand, pede uma tabela, conversa com o gerente do stand e vai monitorando para a gente ter velocidade de vendas. Então, além de falar dos portais, dos anúncios... A gente também fala do que está sendo lançado e vendido no mercado primário, no mercado de lançamentos. E vocês têm parceria com outras empresas que não sejam do grupo, outras plataformas? Não, só o grupo. Porque também 7 milhões para que mais, né? A gente tem parcerias com alguns sindicatos, né? O Secov São Paulo é um grande parceiro, o Secov Rio, mas para informação, porque com essa base que você tem, você não precisa mais nada. A gente vai fazendo trocas, né? Então, por exemplo, eu entrego informações do mercado secundário, no mercado de usados, que a gente tem nos portais, e o Secov me ajuda a captar as informações dos lançamentos dos associados, né? Ele faz essa ponte junto com os associados para a gente. Você tem ideia de quantos imóveis tem na plataforma, na Baixada Santista, só na Baixada? Não sei se você tem esse número, estou te pegando de surpresa aqui. Por exemplo, Santo Vicente de Cubatão. Santo Vicente de Cubatão para Grande, por exemplo. Esses quatro, não tenho de cabeça, mas... 500 mil, 200 mil? Eu estimaria cerca de 600 mil, considerando... A gente fez um estudo recente para um evento aqui no Jequiti, porque falava um pouco de toda a Baixada, e ali estava muito focado em casas, né, por conta da região do entorno. Mas tendo esse drive das casas, a gente consegue estimar, né, os apartamentos, que é o volume bem maior, mesmo aqui, né, na Baixada. Então, teria deduplicado cerca de 600 mil imóveis disponíveis hoje em toda a Baixada. Espetáculo, hein? Como é a relação da DataZap com a FIP, né? Na produção desses dados FIPZap? Porque tem aqui o DataZap e o FIPZap. O FIPZap ele é um índice, ele não é uma empresa, ele não é um grupo, ele é um índice de preços que a gente faz em parceria com a FIP desde 2011. Então, esse ano a gente fez uma expansão das cidades, né? Então, para cidades de venda, preço de venda do imóvel, a gente monitora 56 cidades, quase todas as capitais, algumas capitais do norte, só que não fazem parte. E o de locação, a gente estendeu de 25 para 36 também, hoje contemplando quase todas as capitais. Então, o FIPZap é esse índice de preços. Qual que é o preço médio de Santos, qual que é o preço médio de São Paulo e assim por diante. E a nossa relação com a FIP, nós somos os organizadores, né, do índice e planejadores, e a FIP executa, né? Então, ela aplica a mesma metodologia, por exemplo, da tabela FIP, que eles desenvolvem para autos e é hiperdifundido, para esse índice de preços, né? Então, eles executam, né, a metodologia FIP na avaliação dos imóveis e do nosso lado, o DataZap organiza, planeja e envia os dados também, né? Eles fazem baseado naqueles 7 milhões de anúncios que eu comentei. Isso aí.
gente vai para o intervalo, logo logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre dados do mercado imobiliário. Nosso convidado, Coriolano Lacerda, Head de Inteligência Imobiliária do DataZap. Coriolano, como o DataZap analisa o atual momento do mercado imobiliário nacional, em especial aqui na Baixada Santista, pelos seus dados aí que você tem, mercado nacional e daqui da nossa região? O mercado imobiliário nacional ele está muito dinâmico, né? Então, a gente tem um grande freio do mercado imobiliário que é o crédito imobiliário, né? Então, principalmente porque a fonte de recurso é a caderneta de poupança que tem diminuído, mas o que a gente tem acompanhado é que a proporção de crédito concedido pela caderneta já está quase empatado com a FGTS, então estão aparecendo novas fontes de recurso. Isso acontece porque o mercado está muito dinâmico, né? Depois, quando a gente falar um pouco sobre valorização dos preços, a gente pode observar isso, mas o mercado a gente tem tido evolução no volume de unidades vendidas ano após ano. Então, claro, a gente teve um pico na época da pandemia de vendas, porque a taxa de juros ficou muito atrativa. A gente teve uma taxa média regulada de quase 6%, um pouquinho mais do que isso. E hoje, mesmo com uma taxa média de financiamento de quase 10%, né, a taxa média regulada está em 9,6%, a gente tem crescido, né? Então, a gente caiu, né, em 22 comparado com 21, porque 21 foi um ano muito bom. Em 23 a gente teve mais uma queda e agora a estimativa é que em 2024 o número de unidades adquiridas, né, no mercado imobiliário, tanto de novos quanto de usados, volte a crescer, né? Então a gente vá para um próximo ciclo, uma próxima safra positiva. E em Santos não é diferente, né? Santos a gente tem observado nas pesquisas um interesse muito grande, né, de pessoas de todo o Brasil em migrar para Santos e o interesse tanto para o mercado de lançamentos, então os lançamentos com uma boa velocidade de vendas, né? A grande parte dele estando 100% vendido antes da conclusão da obra e uma alta liquidez no mercado de usados, né? Das unidades já existentes. Então o mercado hoje está muito bom para quem quiser comprar. Sim, e alugar está mais dinâmico ainda. Alugar é uma coisa que a gente chega à conclusão, depois a gente vai falar um pouquinho sobre aluguel, dos valores altíssimos em termos de investimento, né, em termos de resultado entre o investido e o locado, um dos maiores do Brasil. Depois a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Com base nos acessos e pesquisas, né, dos portais do grupo, né, que a gente já conversou aqui, onde estão os maiores contingentes de pessoas interessadas em adquirir um imóvel em Santos? Quer dizer, São Paulo, interior, a própria cidade. Você tem esse número? Tenho. Assim, Santos ele é uma das maiores cidades com migração fora da cidade. Então, pessoas que não moram em Santos vindo para cá. Quando a gente analisa os leads, né, que é aquela cara que está navegando no portal, gerando interesse, não é o curioso. Ele entra no anúncio e deixa os dados dele para um corretor retornar. Esse a gente chama de lead, né? Ele tem um mínimo interesse declarado por um imóvel. 38% dos leads que buscam um imóvel em Santos não moram na cidade. E aí tem um volume muito grande pelo estado inteiro, né? A gente analisa isso num mapa de calor, então o estado de São Paulo inteiro é preenchido com interesses em Santos, mas em especial São Paulo, pela proximidade, 16% das pessoas que buscam um imóvel em Santos hoje residem em São Paulo. Então existe esse interesse de migração capital, né, litoral. E talvez mais essa mesma quantidade no ABCD, MR e aquela região também. Na região metropolitana, né, na região conurbada. E aí a gente vê isso refletido nos compradores, né, porque aqui eu estou falando do interessado, né, mas quando a gente analisa os compradores o número é maior. 47% das pessoas que compraram uma unidade em Santos nos últimos 12 meses vieram de fora da cidade. Aí desses 47%, 4% é de fora do estado. Então, eu falei que o estado era bem preenchido. A gente vende para Palmas, para o exterior, a gente tem 6, 7 condôminos no exterior, fora do estado. Então, isso procede. Várias pessoas de fora do estado. Então, é interessante, quase evitar. Então, quando a gente pensa, né, que o mercado de Santos, isso é uma conversa que a gente tem, ele pode, em um futuro próximo, aí, ter um excesso de oferta aqui na região. Ele vai ter uma grande oferta, mas, pelos seus dados, quase a metade vem de fora, quer dizer, o potencial é absurdo. Quer dizer, então, dificilmente vai colapsar aqui ou vai ter um excesso de imóveis
em termos de demanda. Disponíveis, né? Se você tem 47% que vem de fora, o Brasil todo compra, metade vem de São Paulo, ABCD, MR, ou de fora. Então o potencial aqui é enorme. Por mais imóvel que se produz aqui, o potencial continua muito grande. Pelos atrativos que a cidade oferece, né? Então, a gente pesquisa tanto os leads quanto os compradores, e a gente vai entendendo o porquê, né, eles querem tanto escolher Santos. E aí os atrativos da cidade é um dos principais motivos, né? Então, qualidade de vida, qualidade segurança. de vida e segurança. Cidade Segurança ser é o grande plana, ponto. você poder ter a praia, você pode andar de bicicleta para a cidade inteira e tudo. Ela tem um dos pontos que aparece na pesquisa, é aquela mescla entre alguns lugares da cidade parece uma metrópole cosmopolita, né? Então com muito comércio, serviço, prédios comerciais, e outros pedaços da cidade com uma vida quase que interiorana, né? Então isso gera um interesse nas pessoas de viver esse mix numa cidade com tantos itens, né? O que eu acho, que é uma opinião pessoal minha, né? O que eu acho que o Santos ainda precisa avançar um pouquinho em termos de opção de lazer, embora tenha vários eventos, como é que fala, segmentados, que eu acho que precisa um pouco mais de teatros de realmente de um nível bom, né? Nós temos um grande teatro aqui que vive em reforma, né? Então é um problema, não temos onde abrigar essas peças. Então, talvez utilizar o centro de convenções para trazer peças grandes, alguns shows, restaurantes melhores, né? Eu acho que falta, talvez até mudando um pouquinho do foco, um hospital também, que para desafogar um pouquinho a Santa Casa, acho que falta um pouquinho mais, talvez, entretenimento, que as pessoas às vezes saem de Santos para ir para São Paulo para entretenimento. Eu, por exemplo, estou indo nesse final de semana para São Paulo para ir jantar e para ir um teatro, que não vem para Santos. Então, eu acho que esse entretenimento de maior qualidade, talvez até precisam ser criados teatros mais confortáveis, né? Para poder absorver essas grandes peças, melhorar um pouco mais os restaurantes. Tem ótimos restaurantes da cidade, vamos ser bem, mas eu acho que as pessoas ainda procuram alguns restaurantes de São Paulo. Em outros lugares. Então, reforçar os atrativos. Fazendo isso, porque o resto já tem um centro agora histórico bombando, tem a praia, eu acho que Santos vai aumentar mais ainda esse potencial de trazer as pessoas de fora para cá. Concorda com isso? Claro, a gente reforça os atrativos. Um outro ponto que aparece, além de, você trouxe muito bem, Barroso, a questão sobre lazer, né, itens de lazer, mas mobilidade intramunicipal também é um ponto VLT. que aparece, né? O VLT já está funcionando bem, né, e vai funcionar mais ainda, né? A expansão, né, a previsão da expansão que ele tem, então são pontos que vão melhorar ainda essa percepção do público de fora da cidade. Muito bom. Vamos para o intervalo, que tem muito assunto para tratar aqui. Já a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é dados do mercado imobiliário. Convidado, Coriolano Lacerda, Head da Inteligência Imobiliária da DataZap. Coriolano, qual a tipologia, o tipo de apartamento 1, 2, 3 dormitórios, faixa de metragem, cheio de coisa, e valores que são mais buscados de imóveis em Santos? Então, vamos lá. Tipologia 1, 2, 3 dormitórios, alto padrão, casa, faixa de metragem, valor. Aí depois eu vou para outra pergunta. Tá. Esse é um aspecto legal e a gente gosta de explicar essa análise como se imaginar um feirão hipotético. Então imagine um grande feirão na cidade de Santos, todas as imobiliárias, incorporadoras ofertando todas as suas unidades ao mesmo tempo e todo mundo que está buscando comprasse ao mesmo momento. Então esse produto que eu vou criar seria o produto que faltaria, seria o produto que tem mais gente interessada do que imóvel disponível para venda. Então ele é apartamento, um produto do tipo apartamento, de 2 dormitórios, entre 60 e 90 metros. No fim a gente tem boa demanda... 60 ou 70? 60 a 90. Tá. No fim a gente tem uma boa demanda para 1 e 2 até 90. Só que o 2 dormitórios 60 a 90 é quase 30% de saldo Campeão de demanda. venda, um terço. E até R$500 mil. Dependendo das regiões, a gente está analisando o Santos de forma geral, né? Quando a gente concentra nas regiões mais verticalizadas, ele vai até 750 mil com um imóvel que falta hoje. Né? E uma vaga. 80% das pessoas querem pelo menos uma vaga. O produto sem vaga, ele tem demanda negativa, a gente costuma dizer. Tem mais imóvel disponível do que pessoas interessadas. Olha, o apartamento com vaga é o mais valorizado. Muito bom. Vaga na garagem é um ponto importante, isso eu já vou para outra pergunta. Quais são os motivos mais relevantes na hora de escolha de um imóvel?
Tipo, localização, acho que localização depois. É o top 3. Acho que é o primeiro, segundo, terceiro. Mas assim, o que mais faz pelas pesquisas, né? Isso não é. Pessoal, a gente não está aqui no achômetro. Tem pesquisa de 8 milhões de dados, né? Não sei, de pessoas que publicam nas redes dele, nas plataformas e que vendem os imóveis. Então, ele tem aí o total, como é que fala? Acurácia. Né? A assertividade no que ele vai falar. Então, vamos lá. Hoje em dia, quais são os motivos relevantes na hora de escolher um imóvel? O primeiro ponto, você trouxe bem, é a localização, né? Então, as pessoas focam muito na localização e existem duas formas da gente perguntar sobre a localização. A gente pergunta e ele fala, o que a gente chama de pesquisa de preferência declarada, porque ele está falando, só que a gente também faz a contraprova no revelada, que eu não pergunto para ele. Eu vejo ele navegando no meu portal, então eu estou captando ali, eu vejo o que ele está procurando. E existem pouquíssimas mudanças de região. Então, pesquisei no Embaré, você vai ver pouquíssimas pessoas gerando leads em outras regiões depois. Fica um foco muito grande, talvez vai para um barrinho do lado. Então, a melhor localização é que a pessoa... É lógico, próximo à praia, próximo a... É melhor. Mas a melhor localização é que a melhor serve para aquela pessoa que está procurando. Isso. Eu quero morar perto do shopping, então eu vou pegar a Aparecida. Eu gosto da praia do Boqueirão, eu gosto do Supercentro do Boqueirão, vou morar perto do Supercentro do Boqueirão. Eu gosto, por exemplo, do Gonzaga, do shopping do Gonzaga, da Vila Rica. Faço parte de um clube esportivo na Ponta da Praia, eu vou morar na Ponta da Praia. É mais ou menos isso? Os itens, e aí isso aparece nos próximos, né? Então, quando a gente sai da localização, a principal característica que as pessoas citam é a estrutura do imóvel. Então, área de lazer, varanda gourmet. Esse é um ponto que a gente leva para os corretores, principalmente, que anunciam na plataforma, que é descrever bem o imóvel. Porque aquilo de 2 dormitórios com uma vaga e 90 metros não prende mais a atenção da pessoa. Ela quer ler no anúncio e ver que aquele anúncio tem piscina, salão de festas e assim por diante. Então, a estrutura do imóvel é o principal ponto que as pessoas citam. Depois, a segurança. E aí, o segundo e o terceiro colocado, né, depois de localização, eles empatam porque é segurança e o terceiro é sentir-se seguro. E aí isso Santos está disparado quando a gente analisa várias cidades no Brasil com essa busca da cidade por esse sentimento de segurança, né, por se sentir seguro na cidade. E o quarto é proximidade à família, né? Então a família interfere. Isso para quem busca venda. Para quem busca locação, o quarto é proximidade ao trabalho. Porque é uma transação de menor valor e menor tempo também, né? Eu não vou estar comprando aquele imóvel provavelmente para morar a vida inteira, né? O brasileiro compra em média 1,16 imóveis ao longo da vida. Então a locação ela tem essa possibilidade de flexibilidade, né? Então o quarto lugar entre venda e locação muda para a proximidade da família e proximidade do trabalho. Qual bairro mais procurado segundo os portais aí? Aí aqui a gente faz uma análise não do volume, porque aí o volume de busca ele vai estar relacionado com o número de oferta, né? Se eu tenho muita oferta, eu tenho muita busca. Então aqui é aquele teste também, onde eu tenho mais busca descontando a oferta. Se todo mundo que está buscando aquele bairro fosse morar nele, faltaria imóvel, aí é o Embaré. Por isso que eu citei ele anteriormente, ele aparece destacado como muita busca. A última pergunta, que tem menos de um minuto aqui. Na questão de locação, hoje o perfil do locatário, quais as tendências em relação ao perfil do locatário, quais as tendências de imóveis com melhor rentabilidade e procura? De um dormitório ou 2 dormitórios? Traduzindo. A maior rentabilidade está num dormitório. Porque o valor de aquisição dele ele é menor, porque ele é um produto compacto e ele é muito buscado, né? Para as pessoas. E aí aqui tem duas rentabilidades que a gente precisa destacar. A long stay, que é a tradicional, né, que é aquela contrato de 24 meses, e o short stay, né? Então o dormitório ele é esse híbrido, ele pode trabalhar nos dois. Mas o 2 dormitórios ele é mais constante, ele tem menos variações. Então também tem uma rentabilidade altíssima, né? Então, mas aqueles mais compactos. Menores, né? Ali de 45, 50, que atenderiam uma família de um casal sem filhos ou com um filho, uma família pequena. Então, enquanto a cidade está em média 8,7, o 1 dormitório está em 11, né, e o 2 dormitórios, esse compacto, está em 9, 9,5. Muito bom, olha, excelente, muita informação. Vai voltar no programa se puder, vai ser um prazer. Quero agradecer você, Coriolano, pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.